Oi pessoas, tudo bem? Aqui é a Blue e nesse vídeo eu fiz desenhos conforme eu pedi na caixinha de perguntas do Instagram, emojis que me mandassem. Se você quer mandar os teus emojis pra mim desenhar, me segue lá no Instagram e me manda na próxima caixinha de perguntas que eu fizer, porque eu pretendo fazer uma parte 2. O primeiro, eu tinha ideia, mas foi um pouco difícil porque eu fiz 2 desenhos que eu joguei no lixo que vocês não vão ver. Muita gente pensa que sai de primeira, mas, gente, não sai de primeira, demora, tá? Demora. Principalmente se você é uma pessoa que nem eu, que eu só vou desenhando, entendeu? Eu não faço a técnica dos... Porque eu não sei, eu prefiro fazer na mão, no sentimento mesmo. E por isso eu me ferro, né? Porque até chegar de um jeito que eu gosto demora. E aí depois que chegou do jeito que eu queria, eu contornei pra apagar o rascunho. E também porque eu ia pintar e quando eu pintasse, eu sabia que não ia cobrir o contorno. Caso vocês não saibam, gente, cobrir o marcador é uma tarefa muito difícil ou quase impossível. Eu nunca consegui, pelo menos. Então, quando você vai marcar com marcador, tenha certeza, porque depois é difícil de apagar. E aí, depois eu pintei ela e contornei de novo. Aí foi o contorno final depois que eu pintei. E os tijolinhos eu fiz à mão mesmo, sem ficar medindo ou fazendo bem certinho. E fiz o contorno no tijolinho também. Como vocês podem observar, eu tive dificuldade no olho e eu não gostei em nenhum momento. Eu refiz e daí apaguei e fiz de novo e não gostei. Mas daí eu deixei assim mesmo, tá? Se inscreve! O segundo emoji foi um saxofone. Não teve a mistura de vários emojis como os outros. Mas eu não sou uma pessoa nada simples, né? Então, depois de desenhar e contornar, eu fiz aquarela. Para quem não sabe, eu uso só tinta PVA e acrílica, mas grande parte da tinta que eu uso é PVA. E aí eu misturo essa tinta PVA com bastante água e fica tipo uma aquarela. E aí foi isso que eu fiz. Fiz tipo uma aquarela. Pintei ali no saxofone, uma mistura de dourado e marrom, bege. E aí, em outro papel, eu fiz uma aquarela também. Daí depois eu rasguei esse papel que eu fiz separado e rabisquei como se fossem umas escritas e colei ali no desenho. Também coloquei alguns números, coloquei algumas notas musicais, algumas letras, algumas frases e fui escrevendo. Esse do ET, eu também tive algumas dificuldades com o primeiro, de ficar apagando, daí não gostei, daí apaguei de novo, daí não gostei, daí fiz de novo, não gostei. Então, esse do ET eu deixei pra vocês verem que não sai de primeira e que eu vou fazendo, até que eu acho aceitável. Gente, olha a orelha desse gato, se não parece a orelha do Pikachu. Gente, que orelha é essa? Depois eu apaguei e refiz. Daí também ocorreu um erro. Depois de tudo que eu sofri pra desenhar ele, eu fiz merda. Eu não tava conseguindo gostar dos olhos e da mão também, do pé. Não tava ficando do jeito que eu queria, então fui apagando, fazendo de novo, apagando, fazendo de novo. E daí depois que eu pintei tudo, eu notei que eu odiei a mão. Daí eu fui tentar fazer de novo por cima do desenho. Que erro, hein, minha gente? Eu tive que fazer tudo de novo. Eu pintei por cima e daí fui desenhar e obviamente não deu certo, rasgou todo o papel. E aí é onde a merda aconteceu.
Eu tô mostrando bem rápido aí, eu contornando e pintando, só pra verem o processo que eu tive longo e demorado. Eu não tinha terminado ainda o desenho do ET e eu fiz o fundo já do outro, porque eu queria que secasse bem a tinta pra mim começar a fazer o outro. Que no ET ainda faltava uns últimos detalhes que eu queria fazer. Daí eu clareei um pouco as roupas dele pra colocar um pouco mais de movimento. Arrumei algumas partes no gatinho, fiz a grama, arrumei algumas coisas que eu queria arrumar. Olha aí minhas tentativas falhas e minha tentativa final. No fim, valeu a pena todo o sofrimento. Nesse último, os emojis do parque, eu resolvi desenhar o parque separado do fundo que eu já tinha feito. Porque se eu desenhasse em cima desse fundo e fosse apagar, alguma coisa ia ficar manchada e não ia mais sair. Então eu fiz separado o desenho. Daí eu risquei a parte de trás inteira pra ir contornar o desenho e daí ia passar pra outra folha. Explicando, eu sou péssima explicando, né? Mas enfim que vocês vão entender vendo. E aí eu pego uma fita e vou tirando um pouco da cola dela, passando no meu dedo e coloco na parte da folha onde não tem o desenho e colo na folha atrás para não ficar mexendo enquanto eu contorno o desenho para passar para outra folha. E eu faço isso para não rasgar a folha quando eu tirar. Depois que eu contornei a roda gigante, eu quis deixar ela um pouco mais clara para mostrar que ela estava mais distante. Então, para isso, eu misturei água na tinta para fazer como se fosse uma névoa, algo assim para ter o efeito de que tá mais afastado. Mas no fim eu não gostei muito. Daí eu pintei por cima, que eu achei muito indefinido, não sei, ficou meio como se fosse um borrão. Ficou estranho. Eu faço isso em várias coisas que eu pinto e deu certo. Esse foi uma exceção que não deu certo, então... Depois que eu pintei aquele morro ali na frente da roda gigante, eu contornei bem forte a montanha russa, né? Já que a montanha atrás estava bem escura, só que não filmou. Que acontece muito isso, né, minha gente? Então, só pra avisar, que daí de repente aparece ali, tchu, mágica. Eu fiz os pilares da montanha-russa meio indefinido, porque assim, eu pesquisei bastante, vi fotos reais, vi desenhos e era uma coisa assim que eu não conseguia entender, porque tinha milhões de jeitos de fazer os pilares, né? Então, eu fiz essa forma mais aleatória. Não sou engenheira, então não sei se esses pilares iam segurar a montanha-russa, mas ali no desenho vamos dizer que tá segurando, entendeu? A parte mais definida do desenho foi uma coisa meio difícil, assim, ó. Porque daí eu fiz esse caminho meio verde, daí um caminho meio preto. Eu achei uma bosta. Daí eu refiz. Daí não sei, sabe? Então, sei lá. Mas no fim deu certo. Isso que é o importante, né? Daí no fim a mistura de tudo que eu fiz deu nisso. E eu achei interessante. Então eu deixei assim do jeito que tá. Pra dar um movimento nas cabaninhas. Depois de eu fazer as cores ali, o vermelho e o amarelo, eu fiz um pouco mais escuro e fui fazendo risquinhos e voltinhas assim para fazer o movimento da cabaninha, né? Porque a cabana é para ser um tipo de tecido, uma lona, não sei, mas é uma coisa maleável. A montanha russa, para deixar ela mais evidente ali naquela parte escura, eu fiz como se fossem várias luzinhas. E aí eu espalhei alguns detalhes, fiz várias luzinhas, fiz placas, fiz várias coisinhas para dar os últimos toques. É um parque iluminado, porém vazio. Quem que não queria tirar foto num parque vazio inteiramente iluminado?
Ó, o barulhinho da chuva, só pra acalmar vocês que estão aí vendo o vídeo. E é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta o que vocês acharam e qual das caixinhas vocês gostaram mais, quais dos emojis vocês gostaram mais. E me segue lá no Instagram para vocês darem ideias também do que eu podia desenhar. E é isso. Até o próximo. Adeus.